Olá, o debate está no ar, você já sabe, toda quinta-feira estamos ao vivo às 6 da tarde no Facebook do Futura. Na TV, estamos toda terça às 9 da noite, ou ainda a qualquer hora do dia ou da noite, a gente pode se encontrar lá no Futura Play. E se você acha que a educação de qualidade deve ser uma prioridade no Brasil, eu te convido a ficar de olho no calendário. Pois é, ao longo dos últimos anos, você acompanhou aqui no debate diversas discussões sobre Base Nacional Comum Curricular, tá lembrado? Pois é, os textos já foram aprovados e temos agora até o fim do ano 2020 para a implementação da Base Nacional nas instituições de ensino de educação infantil e de ensino fundamental. Para o ensino médio, o prazo é um pouco maior, termina em 2022. Então, no programa de hoje, vamos aqui falar sobre o que todo aluno deve aprender ao longo da educação básica, de acordo com as competências essenciais que tratam de comunicação e de cultura digital. Junto das nossas convidadas, que já estão conosco aqui no estúdio, vamos discutir o desenvolvimento de habilidades apontadas como necessárias para o futuro. Então, para começar, vamos conferir como o interesse por conhecimentos em tecnologia e educação levou mais de 130 mil pessoas para a Campus Party em São Paulo. A nossa equipe esteve no evento que fala de empreendedorismo, criatividade e muito mais. Confere aí. Oi, pessoal do debate, estamos aqui na maior imersão tecnológica do mundo, que é a Campus Party, para descobrir e entender quais são as novidades na área da educação. E está sendo uma experiência bem surpreendente, viu? Na área Open, o espaço Educação do Futuro apresenta aprendizagem criativa, aquela abordagem de fazer a criança aprender brincando, aprender matemática, aprender ciência, através da brincadeira. O legal daqui é que você pode ver as oficinas e aprender novas coisas também. Então, assim, não é só uma coisa que você fica lá vendo, acha legal e sai. Você sai daqui com um pouquinho mais de conhecimento. A tecnologia ela vai ter um papel muito importante no desenvolvimento da aprendizagem criativa, onde o aluno pode usar vários recursos diferenciados, tecnologias desde das mais simples a mais avançadas, para poder estar tanto desenvolvendo o seu aprendizado, quanto criando coisas novas. Então o objetivo é que a criança se sinta como uma pessoa capaz de criar com as tecnologias, e não só consumir tecnologias prontas. Segundo dados divulgados em 2018 pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 81% dos estudantes brasileiros se conectaram à internet, seja em casa, na escola ou em qualquer outro lugar. A tendência que a gente vê por aqui é que as inovações tecnológicas estejam mais disponíveis para os educadores e alunos de todo o país. Aqui, por exemplo, a gente ensina o Scratch, que é uma linguagem de programação em bloco para crianças, que é grátis, é open source e que a criança aprende a programar. Agora, educar o educador ainda não é suficiente, porque essa criança precisa chegar em casa e ter um device, ter um dispositivo, ter um computador. E é aí que a gente está trabalhando também, como é que a gente promove essa mudança na sociedade. Lá na escola a gente é bem restrito. Mas assim, eu mostro para eles através de vídeo outras situações, sabe? Eu trago para eles isso. Eu tô na campus para mim aprender coisas novas e tá levando para eles. Sim, vai ser uma forma mais restrita de levar, vai ser uma forma mais restrita, mas eu não quero deixar eles para trás. Eu quero que eles tenham esse contato com esse novo material, sabe? Party, ver que a educação está também tomando espaço por lá nesse evento, mas quero já começar aqui dando as boas-vindas para as minhas convidadas de hoje. Tatiana Klix, jornalista, editora do site Porvir, especializado em inovações na educação, bem-vinda. Obrigada. Também conosco aqui no estúdio está a Lúcia Delanhello, que é doutora em educação por Harvard e presidente do Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Bem-vinda, Lúcia. Muito obrigada. Bom, quero já começar aqui o nosso papo falando sobre o assunto que eu abri, né, a nossa cabeça, como a gente chama aqui, a abertura do programa, falando Base Nacional Comum Curricular. Temos falado bastante disso ao longo dos últimos anos aqui no Jornalismo do Futura. E a gente sabe que educação infantil e ensino fundamental foi a primeira discussão e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Para ajudar na nossa discussão, a gente vai ver na tela o que diz a competência geral, número 4 da base,
que é a respeito do uso de diferentes linguagens, incluindo a digital, ao longo de toda a educação básica. Então, com essa competência, a BNCC pressupõe que crianças e jovens se comuniquem de diferentes maneiras para expressar experiências, ideias e sentimentos. Então, quero aproveitar e passar a primeira pergunta para a Tati, que está aqui ao meu lado, como eu já disse, é editora do site Porvir, que tenta investigar aí essas novidades e tendências na área da educação. O que já foi construído ao longo dos últimos anos a respeito dessa habilidade, Tati? Da competência de se comunicar. Isso. Então, é muito importante, né, aparecer isso dentro da competência de linguagens na base, é muito importante porque dá importância, na verdade, para que a gente tem que preparar as pessoas a navegar nesse mundo digital, a se comunicar nesse mundo digital. Então, a gente fala informalmente, né, o que você pode postar nas redes, o que você pode expor, como que você se comunica através das ferramentas digitais, mas a gente nunca leva a sério de que isso realmente é uma competência, né, que a gente também chama de letramento digital. E é importante que as escolas estejam preocupadas com isso, não apenas pelo uso, mas assim de uma reflexão sobre isso e de uma formação para que as pessoas saibam se comunicar, né? Saibam ler as informações de maneira crítica, saibam expressar suas opiniões e suas vontades, e, enfim, as coisas que elas querem falar também de maneira consciente. Porque, de certa forma, a gente foi se adaptando ou utilizando essas ferramentas meio que intuitivamente, sem discutir muito antes, né? A gente falou que ao longo do período eleitoral, por exemplo, o tipo de informação, falamos muito de fake news recentemente também, e é isso, né? Eu acho que para o cidadão comum conseguir ter esse filtro, identificar a informação que pode ser verídica ou que pode ser de uma fonte duvidosa, tem que se discutir em algum lugar. Eu acho que o espaço da escola pode ser esse adequado para iniciar essa discussão, né? Deve ser, né? Porque se pra gente que é adulto e supostamente deveria ter mais experiência, tá difícil da gente entender, né, o que é verdade, o que é mentira, como conferir essas informações. Imagina para quem está começando, né? Imagina para quem está entrando nesse mundo, que não tem tantos receios, não tem experiência e tal. Então, a escola, de fato, tem que ser esse espaço de discussão, de reflexão e de formação mesmo, né? Para o letramento digital. Bom, a Lúcia Delanhello, como eu já disse, representa aqui o Centro de Inovação para a Educação Brasileira. E, Lúcia, a gente sabe que a competência geral de número 5 fala mais claramente desse universo digital que a gente estava comentando, né? Estabelece aí que os estudantes devem compreender, utilizar e criar tecnologias digitais para informação e comunicação. Está aí na tela para você também acompanhar. E com a implementação da base, qual é a maior urgência, no caso dos municípios, por exemplo, que tem que ver o que está escrito na base, pensar nessa competência e a partir daí ter essa discussão mais próxima, formulação de currículo, inclusive? É importante lembrar que a primeira versão da base só falava em conhecer e utilizar tecnologias. E durante as audiências públicas, o SEB fez um trabalho de participar e trazer o verbo criar, porque nós consideramos muito importante que os jovens e crianças jovens não sejam só usuários de tecnologia, consumidores, mas que ele entenda a lógica da tecnologia para ser também criador de tecnologia, né? Alguns países que têm avançado muito na questão da educação, como a Estônia, por exemplo, você saber uma linguagem de programação é considerado um novo letramento. Então, desde a fase de alfabetização, a criança já tem que aprender uma linguagem de computador para ser capaz de criar as tecnologias para a solução de problemas individuais e problemas coletivos da sociedade. Então, a gente participou muito e ficamos muito felizes quando finalmente a gente conseguiu inserir ali o verbo criar, porque faz toda a diferença do mundo, porque ele não se torna mais um consumidor passivo, mas ele também consegue criar tecnologias. Isso a gente viu agora na Campus Party, a alegria que os jovens têm quando eles conseguem criar soluções para problemas reais da vida dele, da comunidade dele. Então é muito importante essa... E junto, embutida nessa competência, está a questão do uso reflexivo e ético da tecnologia. Como a Tati falou, essa é uma questão super importante e precisa ser trabalhada nas escolas. A pesquisa do CETIC, do TIC Educação, mostrou que mais da metade dos professores reporta que no último ano os alunos perguntaram e trouxeram para a discussão dentro da sala de aula
problemas e questões ligadas ao uso de tecnologia, como o bullying nas redes sociais, como dúvidas sobre o rastro digital que eles deixam ao utilizar redes sociais. E, mais sério, a maioria dos professores disse que não sabia como lidar com esses problemas, não tinha repertório para ajudar as crianças. Essa discussão de fato é urgente, não tem mais, né? Estamos online ou no mundo digital, o mundo é o mesmo aqui, essas ferramentas estão o tempo todo com a gente. Estou aqui conversando com você, com os nossos convidados, com o celular online na mão, produção mandando mensagem, vendo aqui as mensagens que chegam pelas redes sociais para a gente também. Então é isso, o mundo é um só, não tem mais como separar, e essa discussão tem que fazer parte aí da discussão, desde a formação dos professores até esse ponto que é os alunos também encararem isso de uma forma mais tranquila e discutirem isso em sala de aula. Bom, mas falando em internet, então, em mundo digital, por esse canal que a gente vai conversar agora com o nosso próximo convidado do debate. Então, vou chamar o Felipe Gonzalez. Felipe, bem-vindo ao nosso programa. Você que é curador do espaço Educação para o Futuro da Campus Party. Esse foi o segundo ano da área aberta e gratuita, com atividades, palestras e projetos culturais ligados à área de tecnologia. Então já emendo aí para você a pergunta, o que os professores que passaram por lá apresentaram, né, como entraves e os desejos em relação à tecnologia? Boa noite. Primeiro, obrigado pela oportunidade aqui de estar falando do projeto Educação do Futuro. Bom, os educadores, a gente concebeu esse espaço para trazer cases e práticas pedagógicas que são onde os educadores utilizam muita da tecnologia, mas sobretudo das ideias, né? Esse espaço nasce de uma parceria com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Então, nós fomentamos o uso do Creative Learning na sala de aula. Então, potencializando todo esse cenário de tecnologia a partir da percepção e da vivência em sala de aula. E é interessante porque na Campus Party a gente consegue fazer esse diálogo do educador, né? Quanto essa vivência da sala de aula com o profissional da tecnologia. Com isso, a gente consegue potencializar bastante o ciclo de aprendizagem que a gente tem lá no espaço. Pois é, Felipe, isso eu queria saber um pouco mais de você também. O quanto as inovações apresentadas no evento estão alinhadas, né, nos diferentes contextos das escolas brasileiras, que a gente sabe que são os mais diversos, né? Sim, então, bom, a gente busca nesse espaço criar uma via de mão dupla, né? Primeiro, mostrar um pouco de como que é o cotidiano de educadores em diversos lugares do Brasil. Então, na Campus Party esse ano a gente conseguiu trazer cases de laboratórios de tecnologia do Amazonas, cases de São Bernardo do Campo que estão fazendo a adoção sistêmica de pensamento computacional e cultura maker. A gente consegue mostrar alguns desenvolvimentos de kits de aprendizagem criativa e também fazer essa transposição, trazer os profissionais de tecnologia para que eles também entendam que educação pode ser algo possível para eles, né? Porque é legal construir essa ponte com esse profissional de tecnologia para potencializar essas práticas inovadoras na sala de aula. Pois é, eu quero trazer agora a discussão aqui para o estúdio, perguntar para a Lúcia, né? A gente falou um pouquinho sobre essas diferentes realidades e a expectativa do educador em relação aos alunos, principalmente aqueles em situação de maior desigualdade social, né? A gente sabe que também impacta isso no uso das experiências, o tipo de acesso. Como é que você pensa nesse sentido? O ano passado, o Brasil passou 20 anos sem ter uma política, um novo programa de tecnologia educacional. E o ano passado o MEC lançou o programa Educação Conectada exatamente para tentar entender quais eram as demandas de infraestrutura e de conectividade das escolas brasileiras. Há, como você falou, uma grande diversidade e nem sempre, às vezes, regiões até bem ricas não têm na escola os acessos à infraestrutura adequada. Agora, é importante frisar que a infraestrutura sozinha não tem nenhum impacto na aprendizagem, né? Não é pelo fato de a presença do computador ou do tablet na escola que vai fazer a aprendizagem ser, como o Felipe falou, o mais importante é que a tecnologia mude a prática pedagógica. Então, as práticas pedagógicas têm que ser inovadoras a partir do uso da tecnologia. Então, mesmo em escolas onde há infraestrutura, muitas vezes a tecnologia não é usada para promover a aprendizagem, né? Ela é como um adendo, um complemento e não como um fator de inovação mesmo na prática pedagógica. Agora, a tecnologia tem um poder de resolver esse problema da equidade no Brasil enorme, né? Amazonas, como foi citado,
É um estado que tem mostrado que a tecnologia, com o centro de mídias, tem conseguido chegar em regiões onde não tinham professores, não tinham materiais adequados, e usando tecnologia eles estão conseguindo atender aquelas populações ribeirinhas lá do Amazônia. Porque é isso, foi pensada a tecnologia como uma ferramenta, mas não como o essencial, como a base, o ponto de partida para tudo, né? Exatamente. A gente já viu iniciativas por aí de distribuir tablets por alunos, né? Mas distribuir tablets sem você pensar o que você vai fazer com ele, acho que já está comprovado, mais do que comprovado, que não serve para muita coisa, né, Tati? Com certeza. Todos têm várias experiências que mostram que a distribuição de tablets não funciona, né? E muitas vezes ficam trancados os tablets no lugar, ou se deterioram o material rapidamente. Na verdade, o que é importante também é a formação do professor. Primeiro, uma visão de que tipo de educação se pretende com essa tecnologia, que tipo de experiência pedagógica se pretende, e formar os professores, né? Acho que esse é um ponto crucial nesse momento para a gente evoluir em relação à tecnologia, na formação dos professores para isso. Para primeiro eles terem esse entendimento de que a tecnologia deve entrar para mudar as metodologias, e aí como fazer, né? Que também não é tão trivial assim. Pois é. Deixa eu voltar a chamar o Felipe, que conversa com a gente, representando aí a Campus Party. Felipe, como é que essas inovações dialogam aí com a necessidade dos professores que lidam com situações, né, como a gente já falou aqui, diversas, mas especificamente como questões da evasão e também a distorção idade-série, né? A gente sabe que o censo escolar 2018 mostrou que é no 6º ano do fundamental e na primeira série do ensino médio que se acentua a quantidade de alunos que têm aí uma idade superior à recomendada. Como é que essas questões também podem ser superadas a partir do uso da tecnologia? Então, bom, a gente consegue pensar isso trazendo um pensador como Paulo Freire para essa discussão, né? A pedagogia crítica de Paulo Freire traz esse elemento do significado, né, da paixão. Então, como que o educador hoje, ele é mais um facilitador do processo de aprendizagem do que somente o detentor da informação, e essa formação dele passa de instrumental, né, de ser somente ele o detentor da informação e repassar para os alunos, como ele um facilitador do processo de aprendizagem. Então isso faz com que todo o processo de aprendizagem seja repensado. Então desde a disposição da sala de aula, desde a formação desse educador, né, trabalhando o letramento digital, como a Tati disse, o protagonismo, a cultura maker. Então como essa formação do educador, ela passa a ser mais ampla, trazendo perspectivas que gerem rapport com esse aluno, né? E falando da evasão escolar, né, a Campus Party tem um projeto junto com o Unicef, né, que é o Fora da Escola Não Pode, que é um projeto que une diversas instituições educacionais, onde a gente trabalha muito essa questão de atrair o interesse dos alunos para a escola, né? Então, a gente, a partir da perspectiva das tecnologias, a gente tenta trazer esse significado, a paixão para dentro da escola, para que ele não abandone o ciclo formativo escolar. Então, a Campus Party, junto com o Espaço Educação do Futuro, para além do evento, a gente tem uma mobilização junto com o Unicef para isso. Felipe, eu já volto a falar com você, porque a gente vai agora conferir mais uma reportagem. A nossa equipe conversou com alguns educadores que já desenvolvem projetos e pesquisas alinhados às competências 4 e 5 da Base Nacional Comum Curricular, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, então a gente confere agora. A Educação do Futuro esteve na Campus Party com professores e projetos inspiradores que exploram o desenvolvimento da criatividade inserida aos meios digitais. É um esforço geral para que alunos de diferentes realidades se conectem positivamente com a tecnologia e os estudos. O nome da gente ser Favela Hacker é exatamente isso, assim, como a gente faz para hackear esse sistema, né? Como a gente faz para que esse método, essa metodologia que é aplicada em escolas mundialmente, cheguem às nossas escolas, às escolas das nossas periferias. É fazendo o que a gente faz, levando o pouco que a gente sabe e buscando parcerias para fazer acontecer. Eu acho que educação do futuro é você pensar cada vez mais
do aluno ser protagonista, o aluno ser ativo, e o protagonismo do aluno é um pouco diferente do protagonismo do professor. O professor é o que cria condições, é o que cria possibilidades, estrategicamente ele faz desafios e cria experiências, e o aluno, ele, a partir do que ele propõe, o professor, o aluno cria e ele muda autoralmente aquilo que o professor provocou. Os desafios da educação no Brasil para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e conectar as soluções ao dia a dia dos alunos é um dos objetivos da atualização do ensino com as competências da Base Nacional Comum Curricular. Ao invés da criança aprender o conteúdo programático a partir dos métodos tradicionais, ela aprende fazendo um projeto. E aí a gente atinge a BNCC, a gente atinge a todos os conteúdos que precisam chegar para a criança e que o professor às vezes não tem ferramenta. A proposta da base curricular é exatamente essa, né? Que a tecnologia não seja mais uma disciplina, porque se for, vai perder todo o sentido. Ela é algo que tem que permear todas as disciplinas e tem que trabalhar dessa maneira interdisciplinar. Pois é, pegando o gancho aí da fala da última entrevistada da reportagem, quero perguntar aqui no estúdio para a Tati e para a Lúcia, como é que os professores podem estar melhor preparados para lidar com as novas tecnologias? A gente fala muito do preparo, predisposição do professor, mas depende só dele, Tati? Não depende só dele, claro. Primeiro ele tem que ter estrutura, né? Tem que ter ferramentas para trabalhar. Claro que pode ter um professor que é muito criativo, que já é muito alinhado, que já gosta de tecnologia e consegue tirar leite de pedra, mas o ideal é que ele tenha uma boa estrutura. E além disso, a gente sempre diz, o professor tem que inovar, tem que usar a tecnologia com seus alunos, mas ele próprio em suas formações, né, tanto na formação inicial, nas faculdades de pedagogia, quanto nas formações continuadas, ele também tem que ser submetido a experiências novas, né, a experiências em que ele usa a tecnologia, para que depois ele possa repassar isso para os seus alunos, e normalmente não é o que acontece. As faculdades ainda são muito teóricas e muito tradicionais, e mesmo as formações, agora já algumas formações, acho que a Lúcia conhece mais, as formações continuadas também pecam em não prepará-lo para isso. Então, acho que ele precisa de apoio, né? Porque a gente cobra muito, o professor tem que ser inovador, tem que ser um facilitador, que nem o Felipe falou, tem um novo papel, mas ele também precisa ser preparado para isso e ser apoiado nesse sentido. Vou ouvir o comentário da Lúcia daqui a pouquinho, que eu quero voltar a chamar o Felipe, que acompanha a gente lá diretamente da web, como a gente fala aqui, nossa conexão com o Felipe. Felipe, como é que o professor de educação básica pode ocupar esse espaço, né, do facilitador do uso das tecnologias que tem sido tão discutido? Olha, assim, nós entendemos com a experiência aí com a Campus Party e visitando vários laboratórios de fabricação digital, que o fazer e refletir, né, desse ciclo, né, de aprendizagem do aluno e do educador é muito importante, né? Então, os alunos, eles já nascem, né, os famosos nativos digitais, eles já nascem com novos modelos mentais de pensamento, e para o educador alcançar isso, só tem uma forma, ele se conectar, né, a partir dessas tecnologias com os alunos, e isso não requer uma alta tecnologia, basta ele estar antenado no ambiente de aprendizagem e no ambiente que esse aluno está inserido. E também tem como a Tati comentou, esse aspecto da formação continuada é muito importante, desde que também seja permeada também por uma mentoria, né, com uma mentoria de um caminho onde ele consiga ver coerência na aplicação do objeto pedagógico dele, porque hoje existe uma discussão muito grande de como eu insiro essa tecnologia, toda essa cultura maker para dentro da minha sala de aula sem perder a minha base pedagógica. Então, esse é o grande desafio aí que a base nos traz, né, nas competências 4 e 5, e que os educadores têm nas suas práticas aí em sala de aula. Muito bem, Felipe Gonzalez, muito obrigado por ter conversado conosco, falando um pouco mais sobre essas inovações e o que rolou na área de educação na Campus Party em São Paulo. Um abraço para você e até a próxima. Muito obrigado, Tatiana, Lúcia, obrigado, contem com a gente. Valeu, até mais. Tchau.
Então quero ouvir rapidamente da Lúcia em relação ao que a gente falava aqui, formação do professor, o professor é muito cobrado, tem que inovar, mas o que mais a gente precisa pensar para além simplesmente dessa boa vontade dele em querer trazer tecnologia para dentro da sala de aula? Como a Tati falou, a gente quer que o professor inove, mas na hora de dar formação para ele, a gente dá uma formação super tradicional de palestras, então a gente precisa mudar esse modelo tanto da formação inicial quanto da formação continuada de professores. O Brasil está discutindo nesse momento a Base Nacional Docente, que é o mapeamento das competências que um professor do século XXI precisa ter. E nelas a gente está lutando para incluir essas competências digitais. E entre as competências digitais tem 3 grandes grupos de competências que tem que entrar. Primeiro é a inserção na prática pedagógica. Então, como é que eu incorporo tecnologia para mudar a minha maneira de ensinar? O segundo eixo de competências é de cidadania digital. Eu entender o que é a internet, quais são os direitos, como é que eu posso usar a internet para o bem e para o mal, e discutir direitos e deveres do cidadão dentro do espaço digital. E o terceiro bloco de competências é de desenvolvimento profissional. Como é que eu uso a tecnologia para o meu desenvolvimento profissional? E aí tem uma grande notícia, o CDE acabou de lançar um relatório tentando medir o quanto a inovação e uso de tecnologia tem contribuído para a educação em diversos países. E eles mapearam 2 áreas onde a tecnologia realmente está fazendo diferença. A primeira é o protagonismo do aluno, de buscar conteúdos em outros lugares e de outras fontes, e o segundo é o desenvolvimento do professor, trocando com seus pares práticas pedagógicas. Então, acho que é uma boa notícia, mostrando que o professor já está usufruindo da tecnologia também para ser um melhor professor. E, sem dúvida, a gente está falando tanto deles aqui, né, e vamos discutir ainda mais, né, essa importante reflexão sobre a base do professor também. E agora a gente vai ouvir um professor, já que estamos falando tanto deles, a gente confere agora uma participação do professor Fábio Aparecido. Ele há 16 anos ensina matemática na rede pública de São Paulo. Recentemente ele fez parte da 9ª turma do Geração Futura Educadores, que é um projeto nosso aqui do Futura que convida educadores de todo o Brasil a virem até aqui no Rio de Janeiro para fazer uma imersão no universo do audiovisual. Então, a nosso convite, o professor agora comenta como é que ele utiliza já diferentes tecnologias para ajudar nas metodologias de ensino. Vamos conferir. Nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado em cima de projetos no ensino da matemática com meus alunos. Como, por exemplo, o Cubo Mágico, a Torre de Hanoi, lançamentos de foguetes de garrafa PET, Kakuro, Sudoku, análise combinatória envolvendo o mapa do Brasil. Dentro das atividades que eu desenvolvo com meus alunos, os projetos, eu procuro também trabalhar a questão das tecnologias digitais. Por exemplo, a sala de aula cria um e-mail e a partir desse e-mail eu envio os links de tutoriais, atividades, simulações em flash, para fazer essa relação com eles, sempre trabalhando a questão da leitura, a interpretação, a concentração e o raciocínio lógico. No momento que eu comecei a trabalhar esses projetos com os alunos, o que eu percebi? Eles tornaram-se mais participativos. O que acontece? Alunos que têm mais facilidade de aprender, começaram a explicar conteúdos para aqueles alunos que tinham dificuldade. E a valorização da autoestima daquele que está aprendendo e daquele também que está ensinando. No início desse projeto, eu recebi assim muitas reclamações de pais de alunos que eram professores, que achavam que é um tipo de metodologia de enrolação, que eles citavam assim que eu estava enrolando com a matéria. O ano passado eu criei no Facebook uma página de projetos de matemática para divulgar esses projetos para os professores de matemática e alunos de graduação que não têm acesso. E qual que é o objetivo este ano? É tentar assim, conseguir que as secretarias de educação no Brasil tenham também esse contato com esses projetos para divulgar para os seus professores também. Muito bacana, obrigado Fábio por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Agora ele falando sobre a vontade dele, apresentando novos projetos, quero fazer rapidamente uma pergunta para a Tati, que acompanha muito sobre inovações. Ele falou sobre a resistência de pais e pais professores ainda, quando ele veio apresentar algo diferente. Isso é comum, Tati?
É bastante comum e às vezes é comum até com os alunos, né? Tem toda uma polêmica de poder usar o celular na sala de aula, não poder usar o celular e proibir o celular. Tem uma coisa assim de tipo, a tecnologia também dispersa, né? Então você olha o celular, vai parecer que você vai olhar, vai ficar olhando redes sociais, ou enfim, vai ficar jogando. Então é algo que a gente tem que botar em prática, conversar sobre isso, porque depois que um professor como esse professor consegue desenvolver novas metodologias através da tecnologia, os resultados chegam, o impacto chega e os pais, com o tempo, também começam a achar interessante. Mas no primeiro momento tem uma visão de que vai atrapalhar, que vai dispersar, e aí tem que trabalhar isso também. Muito bem. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volto com mais debate. Eu vou também comentar aqui algumas participações que estão chegando pelas redes sociais, então não sai daí que o debate já volta. O debate está de volta, de olho nas competências da Base Nacional Comum Curricular. Hoje falamos dos usos das tecnologias digitais na educação. E para começar esse bloco, a gente lança a pergunta: você teve professores que inovavam nas aulas? Eles utilizavam algum tipo de tecnologia diferente do comum? O uso de recursos digitais não é algo exatamente novo, mas mais do que nunca, as redes de ensino precisam pensar em currículos em que os estudantes compreendam e utilizem de maneira crítica essas ferramentas para a informação e para a comunicação. A nossa equipe foi conferir como isso já acontece na rede SESI de ensino e a gente confere agora. Desde 2015, as escolas SESI e Senai de Taguatinga, no Distrito Federal, aplicam diversas tecnologias dentro de sala de aula. No ensino fundamental e médio, os alunos saem de sala uma vez por semana e vão para a sala da matemática. No ambiente preparado, os professores podem usar a lousa digital com o sistema touchscreen e os alunos aprendem por meio de jogos e muita interatividade. Como é que essa nova tecnologia, né, que foi introduzida aqui em 2015, ajuda no aprendizado da matemática? Eu acho que facilita muito para a gente. Fica uma forma mais imperativa de aprender matemática, porque desde o início a gente só conhece a matemática como caderno, quadro, explicação e resolução de muitas contas. E aí quando a gente vem para cá, eu acho que é um ambiente melhor, porque a gente interage mais com a turma, porque a gente senta em grupo, aí tira dúvida e sempre acaba ajudando o outro e criando mais laços com o pessoal da turma. Aí depois que lançaram essa plataforma, eu comecei a me interessar mais, já que era interativo, você poderia ter dicas. Minhas notas subiram e consegui até entrar no time de robótica. Plataforma que é chamada plataforma Manga High, então assim, é postado alguns jogos de acordo com o conteúdo que é passado em sala de aula. Então esses jogos tanto pode ser trabalhados em sala de aula, como tarefa de sala, como tarefa de casa também. Então, o que a gente percebeu? Que com esses jogos, os nossos alunos melhoraram o rendimento deles. Eles conseguem fazer o link entre os conteúdos de outras disciplinas, então tem essa interação com outras disciplinas também. Nas outras fases do ensino, a tecnologia avançada também está presente. No ensino médio e técnico, a realidade aumentada é uma das principais ferramentas pedagógicas. O aluno ou o professor, né, utilizando o tablet, celular, ele só basta posicionar a foto e ela vai gerar um 3D, né, onde você pode ver um vídeo, pode fazer a manipulação também, né, ou então somente a visualização em 3D de um serviço ou alguma coisa que no livro está em 2D. Ajuda muito, né, ao aluno e a gente também a passar o conhecimento. Como eu faço segurança do trabalho no Senai, a tecnologia me ajuda na aplicação dos conhecimentos, como na realidade aumentada. Às vezes eu não tenho a oportunidade de ter contato com uma mangueira de bombeiro, por exemplo, e na realidade aumentada eu posso entender como ela funciona. A realidade aumentada no meu curso é algo de extrema importância, porque, quer queira, quer não, a nossa área é uma área muito lógica. É uma coisa que acontece numa velocidade muito rápida e que é imperceptível a olho nu. Na maioria das vezes, quando a gente só lê, a gente acha que entendeu, mas quando a gente realmente vê como está funcionando, a gente tem a certeza de que aquilo está certo.
Bacana ver a iniciativa aí de cases que já estão dando certo, né? Então, para falar um pouquinho mais sobre esse tipo de iniciativa, eu chamo agora para nossa conversa o Paulo Alves, que é especialista em educação do SESI Nacional. Paulo, bem-vindo ao nosso debate. Tudo bem com você? Tudo bem. Boa tarde, boa noite, Cristiano. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Paulo, como é que tem sido o processo de adaptação do currículo e uso de tecnologias digitais na rede SESI? Bom, na rede SESI, nós temos trabalhado bastante com abordagens STEAM. Eu trabalho a partir de ciências, tecnologia, a engenharia, artes mais design e matemática. A gente tem trabalhado isso como uma abordagem, não como uma disciplina ou como um projeto à parte, né? Isso modifica o espaço da escola, ressignifica, na verdade, né, o espaço da escola, as práticas. Os outros convidados até falaram aí da questão da metodologia. Então, a gente cada vez mais utiliza as metodologias ativas para trazer problemas reais e complexos a serem discutidos, construídas respostas. Então, isso pressupõe, né, uma cultura maker, a aprendizagem mão na massa, trazendo a inovação, criatividade, a cooperação, enfim. Essa é a abordagem que a gente tem trazido cada vez mais nessas discussões sobre o currículo na rede SESI. E sempre pensando nesse desenvolvimento de competências para o século XXI, para as tecnologias, para a linguagem digital, etc., né? A gente estava discutindo agora há pouco, no primeiro bloco do programa, sobre formação dos professores, né? E queria entender de vocês, então, como é pensado esse quesito, já que os educadores precisam dar conta do dia a dia em sala de aula, mas também, né, seguir as orientações e agora até com orientações que a Base Nacional traz nesse sentido. Como é que isso está integrado ao dia a dia, essa formação dos educadores da rede? Bom, eu vou corroborar com a fala do Felipe, que não basta trazer a teoria, né, dessa cultura digital para a formação de professores. É preciso fazer com eles, é preciso experimentar para que a gente, de fato, se aproprie dessas tecnologias como formas de aprendizagem, não só do estudante, mas também dos docentes. Então, é claro que nós nos valemos das ações de formação continuada em forma de curso, em forma de aprendizagem à distância, mas essa nossa preferência, ela é sempre de experimentar, por meio de oficinas, de projetos, onde o professor faz aquilo que ele tem como pressuposto para o currículo que ele precisa desenvolver. Então, não importa qual é a disciplina ou área de conhecimento que esse professor trabalha, ele precisa sempre se apropriar das plataformas e das tecnologias para que ele entenda que não está vinculado a apenas uma disciplina ou uma área de conhecimento do currículo escolar, né? Então, é preciso experimentar junto para que eu saiba fazer isso no meu espaço de sala de aula ou outros ambientes que a escola dispõe. Paulo, já volto a falar com você, eu quero repercutir aqui no estúdio. Antes, trazendo mais um dado, porque a pesquisa Profissão Docente, divulgada em 2018 pelo Todos pela Educação e pelo Itaú Social, mostrou que 7 em cada 10 professores consideravam a formação continuada como a medida mais importante para a valorização da carreira. Mas, por outro lado, uma outra análise feita pelo CIEB mostra que, em geral, a formação do professor privilegia mais os aspectos teóricos. Então, quero passar a pergunta à Lúcia, que representa o CIEB aqui com a gente. Quais são os impactos disso, né, no cenário de uso de tecnologias digitais educacionais? Se a teoria está mais à frente ou mais presente nessa formação do que a prática? A pesquisa que o CIEB fez mostrou que os professores reclamam disso, dizendo que eles aprendem tecnologia de uma maneira muito abstrata, muito teórica. E como foi mostrado aqui nas escolas do SESI e pelo depoimento do Paulo, é muito importante que o professor coloque a mão na massa e que, a partir da experimentação, ele crie os seus planos de aula, a sua prática pedagógica, né? Então, mesmo uma das reclamações é que, mesmo na formação inicial, como a Tati mencionou, a formação do professor ainda é muito teórica, ainda é muito conceitual, e ele não aprende realmente como incorporar essas inovações e essas novas tecnologias na sua prática pedagógica na sala de aula. Pois é, Paulo, com a proposta dos percursos formativos da Base Nacional do Ensino Médio, por exemplo, quais têm sido as possibilidades e os desafios ligados aí aos usos de tecnologias digitais?
Bom, posso relatar bem esse projeto em relação às tecnologias digitais. Uma das premissas desse projeto é a formação continuada, não somente de professores, mas de coordenadores pedagógicos, de gestores, para que entendam esse novo espaço ou essa nova estrutura do processo de aprendizagem do ensino médio. Outra premissa é a busca das metodologias ativas, ou um resgate a elas, né? Porque as escolas do SESI têm trabalhado bastante com metodologias inovadoras, mas as metodologias ativas vão um pouco além, né? Ela precisa realmente colocar o estudante no centro do processo, desenvolvendo autonomia, desenvolvendo protagonismo, porque esses problemas reais que são trazidos para serem investigados por meio de uma cultura digital, inovadora, projetos de aprendizagem, robótica educacional, que é um outro forte nosso também, isso requer que a pessoa tenha pensamento crítico, tenha autonomia para poder buscar esses problemas que precisam ser trazidos para o ambiente de aprendizagem, e aí as áreas de conhecimento vão trazendo esses conceitos necessários para resolver os problemas complexos. O novo ensino médio do SESI é em parceria com o Senai. A gente tem no primeiro ano um espaço dentro do currículo chamado Mundo do Trabalho, onde nós trabalhamos com autoconhecimento, as competências necessárias para o mundo do trabalho complexo, atual, inovador, criativo, e o projeto de vida e carreira. Isso tudo aliado às 4 áreas de conhecimento que a própria Base Nacional Curricular Comum traz, né? Então, a gente busca trazer todas as áreas de conhecimento para essa perspectiva de metodologias ativas. Um outro comentário também em relação ao novo ensino médio, a questão da formação de professores, como a professora Lúcia principalmente citou, os cursos de formação de professores falam sobre tecnologia, sobre culturas juvenis, sobre percursos formativos, e aí quando a gente recebe o profissional na escola, muitas vezes nós precisamos fazer uma formação quase pós-inicial, ou seja, o professor tem a licenciatura, tem a habilitação tal, e quando a gente recebe na escola é preciso trabalhar uma formação mais aprofundada, até às vezes de conceitos, né, de conceitos essenciais da sua área. Então, nesse ensino médio, a gente tem essas premissas, como formação de professores, a questão das metodologias, a ressignificação do espaço. Nós temos algumas experiências, por exemplo, de escolas que modificaram o espaço chamado sala de aula para receber esses estudantes do novo ensino médio. Ou seja, o professor não tem mais aquela centralidade no seu quadro branco em apenas uma posição de autoridade. Em casos de algumas salas, né? Não há todas as paredes de alvenaria, tem paredes ali que são de porta de vidro para que você tenha, inclusive, contato visual com o mundo externo. O espaço onde isso está acontecendo influencia, sem dúvida. Paulo, eu vou trazer a discussão aqui para o estúdio, já volto a falar com você, porque eu quero perguntar para a Tati e de que forma, né, esse formato da base pode favorecer, pode também comprometer a distribuição dos conhecimentos da cultura digital ao longo dos 3 anos do ensino médio, por exemplo. Acho que ela pode favorecer, né? Porque essa demanda da cultura digital já é uma demanda, enfim, dos jovens, da sociedade, das escolas, é uma demanda que já existe. E que, enfim, o SESI já saiu na frente, outras escolas, outros professores, outras redes já estão preocupados com isso. Na medida em que a base coloca isso entre as principais competências e estabelece no novo ensino médio que as coisas têm que acontecer de maneira interdisciplinar, que não tem que, né, ter uma disciplina, mas que isso tem que estar presente, ela dá um norte. O problema, o risco é a implementação, que a gente sabe que o Brasil é enorme e muito desigual e com uma estrutura e uma infraestrutura muito desigual e muito difícil de, em alguns lugares, você ter estrutura para que isso aconteça. A própria formação, que a gente está falando aqui, precisa mudar bastante para que isso aconteça, tanto para o uso das tecnologias, dessa maneira que a gente acha interessante, que chegue no nível de o aluno criar, né, que foi o que a Lúcia falou no início do programa, tanto na questão da formação mesmo. Então, o grande desafio agora é como que isso vai acontecer. Agora existe um norte, né? Agora tem que criar políticas para isso. Pois é.
Lúcia, qual é a visão do CIEB nesse sentido, né? Como aproximar, então, o ensino médio das tecnologias digitais a partir do que prevê a base, frente aí toda essa diversidade que a gente já falava das situações das escolas no Brasil? No ensino médio, nós acreditamos que é super importante a tecnologia entrar como um tema transversal, como foi falado antes aqui, mas também ter uma possibilidade de um percurso formativo, um itinerário formativo específico de tecnologia, para formar uma nova geração de pessoas que realmente entendem de tecnologia e que queiram trabalhar na área, né? Então, um dos riscos, como a Tati falou, que eu acho é que os municípios pequenos talvez não consigam oferecer todos os itinerários formativos que os jovens vão demandar nas diferentes áreas. Mas, pelo menos, por exemplo, na Finlândia, se pergunta qual é o itinerário formativo que os jovens mais escolhem, é relacionado à tecnologia, né? Esse é um tema que interessa aos jovens e que eu acho que tem uma demanda. Todas as grandes empresas de tecnologia estão dizendo que vai ter um apagão de pessoas para trabalharem, porque todo mundo, como eu falei, é usuário de tecnologia, mas poucas pessoas têm a formação técnica necessária para criar novas tecnologias e trabalhar nessa área. Então, como a Tati falou, eu acho que é uma grande oportunidade e um grande risco ao mesmo tempo, se não for bem implementado. Bom, eu tenho um tempinho para fazer uma última pergunta para o Paulo, aproveitando o que foi discutido aqui no estúdio, Paulo, e frente à experiência já vasta da rede SESI, pensando para, enfim, implantação em redes públicas, em municípios ou redes de Estado também, que fatores você acha que podem afetar essa distribuição das tecnologias digitais, implementação disso que prevê na base no ensino médio? Bom, como foi falado aí no estudo, há um nível de desigualdade muito grande mesmo na implementação. É preciso políticas públicas. Para essa cultura digital, enfim, a gente está numa era digital, não tem como mais voltar a qualquer período analógico, digamos assim, né? É preciso ter políticas para isso, né? Para que, inclusive com fomento, financiamento, parcerias também, eu acho algo muito importante no Brasil, escolas públicas e privadas que façam parceria para desenvolver, por exemplo, esses itinerários formativos, né? É impossível pensar que há uma escola privada e uma escola pública diferentes, tanto de acesso ou de tecnologias. É preciso que a gente realmente colabore, inclusive com formações, buscar parcerias com instituições que façam formação continuada, aquisição de tecnologias, como nós ouvimos aí no debate, não é apenas o ponto principal. Uma folha de papel pode ser uma tecnologia, um quadro branco, um alimento, possivelmente, que a gente possa fazer projetos e começar a partir daí projetos com essa abordagem, por exemplo, de resolução de problemas, né? É um grande desafio para a gente incluir a cultura digital como parte do currículo, mas é preciso que a gente junte esforços aí de todas as áreas, disciplinas e as instituições parceiras. Muito bem. Paulo Alves, especialista em educação do SESI, muito obrigado por ter conversado conosco diretamente de Brasília aqui no nosso debate de hoje. Um abraço para você e até a próxima. Obrigado. Bom, como eu falei aqui desde o início do programa, se você está nos acompanhando na quinta-feira, você está vendo aí a nossa live no Facebook, mandando ao vivo aí as suas opiniões, seus comentários. Eu estou recebendo aqui no meu celular, a produção selecionando alguns para a gente perguntando, né, que tipo de tecnologia tinha na sua sala de aula, isso aparece ou não. Aí tem alguns comentários dizendo aqui que a tecnologia que aparece por lá é só o slide e alguns emojis assim, caindo uma lágrima, ou seja, tem muito que avançar ainda. Mas tem, por exemplo, outras opiniões aqui. Por exemplo, o Toshiro me diz que com a utilização da tecnologia na sala de aula, a garotada participa mesmo e com gosto, que faz aí um diferencial nas aulas que ele tem acompanhado. O Gabriel manda aqui pra gente um comentário falando sobre escolas, né, que muitas vezes tem equipamentos para ensinar e até metodologia, mas falta a infraestrutura, né, a questão da banda larga, por exemplo, e de fato a gente falava aqui dessas dificuldades. Eu queria até aproveitar e perguntar para a Tati em relação a isso, porque a gente sabe, né, Tati, muitas vezes na hora de se distribuir tecnologia, o acesso à internet, né, que é uma coisa básica quando se fala nisso, começa-se sempre o quê? Pela sala ou do diretor ou a secretaria. Então, a escola tem internet, mas será que essa internet está chegando até o aluno, está chegando na sala de aula? Isso você acompanha também em várias reportagens, né, que a gente acompanha no Porvir, é um problema
frequente no Brasil. Muito, muito. Quando você olha os dados do censo, você vai ver que quase todas as escolas têm internet. Aí você fica, ó, que legal. Mas, na verdade, quando você vai ver, essa internet muitas vezes é restrita à área administrativa da escola, ou só os professores têm acesso, ou ela está no laboratório, né? A figura do laboratório que a gente já não acredita que é ideal hoje, né? A gente está aqui, a gente está conectado, você está conectado, a gente está trabalhando no escritório, todos os lugares têm internet, na escola fica lá, você tem que ir até o laboratório para se conectar. E muitas vezes... E o laboratório fica trancado, quem está com a chave do laboratório para abrir e liberar, e tipo, já se perde um tempo também. Exato. E mesmo no laboratório, às vezes, enfim, a banda larga é restrita, não tem a velocidade suficiente para que todos os estudantes consigam acessar plataformas e, enfim, de fato usar isso de modo pedagógico. Acaba sendo um uso muito restrito e muito limitado. Então, essa é uma outra questão que pode causar, como a Lúcia disse, a tecnologia tem um potencial muito grande de desenvolver equidade, né? Mas tem um potencial também de ser um risco, porque nos grandes centros ou nas escolas particulares, enfim, nas escolas em áreas mais favorecidas, essa banda larga vai chegar, essas tecnologias vão chegar mais rapidamente e os alunos das áreas rurais, das áreas mais remotas, de escolas públicas com menos infraestrutura vão ficar cada vez mais distantes desses outros. Então, a gente tem aí uma encruzilhada em relação a isso. Isso vai acabar afetando também os resultados dessas escolas, dessas regiões como um todo, né? Sim. Bom, avançando na nossa discussão, eu quero agora chamar um destaque da redação que vai aparecer aí na tela para você, porque a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, como é conhecida, divulgou um relatório que em português pode ser chamado aí numa tradução livre de Medindo a Inovação na Educação. E os resultados de 139 práticas de ensino fundamental e médio foram analisadas para mensurar um pouco do que é a efetividade das inovações educacionais. E uma das maiores mudanças apontadas pelo relatório é a aquisição de conhecimento independente, já que mais estudantes usam computadores e podem buscar informações para ampliar essas discussões também em sala de aula. Lúcia, o estudo não traz dados do Brasil exatamente, mas o que a gente pode indicar aí para o nosso cenário a partir desse recorte que a OCDE divulgou? Olha, eu acho que esse relatório mostra o que a gente tem defendido, que é maior protagonismo dos alunos, né? E a ideia da sala de aula invertida, que o aluno pode acessar conteúdos e vir em casa ou em qualquer lugar e vir para a sala de aula, valorizar esse tempo da sala de aula para uma discussão crítica, para elaboração realmente de soluções para problemas, né? Então, essa ideia de protagonismo, essa ideia de o aluno buscando o seu próprio conhecimento, mostra que a tecnologia tem sido muito importante para permitir isso. Agora, tem um dado, e voltando ao que a Tati falou, que me preocupa muito, é que o CETIC, na pesquisa deles, mostrou que crianças da classe C, D e E acessam a internet por meio do seu celular, tem um pacote de dados limitado, então, portanto, elas têm uma limitação naquilo que elas conseguem navegar na internet. E a escola, que deveria ser o lugar onde ela deveria ter esse acesso ilimitado à internet, a fontes de conhecimento e de informação, são as escolas nas periferias da cidade que também, ou zonas rurais, que também não têm acesso à internet. Então, realmente, a gente, ao invés de promover a equidade, essa limitação de acesso à banda larga está criando, de novo, desigualdades entre crianças e jovens brasileiros, que eu acho que a gente precisa ficar muito atento a essa questão. Pensando numa questão prática, a partir desse exemplo que você traz, se, por exemplo, o professor oferecer alguma atividade para o aluno, pesquisa em casa na internet, um aluno tem uma banda larga livre de acesso e o outro tem pacote de dados, tem que usar o celular da mãe, que também utiliza para outras funções, e os dados são restritos, é uma coisa básica do tempo do acesso à internet, a pesquisa que esse aluno vai ter, né, com um acesso restrito, não vai chegar um tweet de informação e o outro vai ter ali quase que uma enciclopédia ao vivo, se conseguir carregar isso no celular com uma banda larga ilimitada. Então, é para se pensar muito mesmo sobre isso. A gente está quase aqui chegando na reta final, quase não, já estamos na reta final, me diz aqui a produção, que o tempo voa nesse programa. E tem a participação da Marília, que eu quero
trazer para, a partir daqui, vocês trazerem as considerações finais. É um pouco do que a gente já falou, mas a Marília conta para a gente o seguinte, que é preciso valorizar a construção do saber com as tecnologias, caso contrário, os alunos vão acreditar que elas só servem para lazer, porque é o primeiro contato que elas têm. É por aí, Tati, tem que promover essa conscientização de que tecnologia, internet é para muito mais do que simplesmente o joguinho, a rede social. Tecnologia, internet hoje, é como acho que você já falou, é para tudo, né? É para jogar, é para participar socialmente, é para consumir, é para estudar, é para trocar ideias, é para namorar. Enfim, a gente tem uma falsa ideia que a tecnologia serve só para dispersar e só para fazer coisas que não são importantes, mas na verdade ela te dá uma enorme possibilidade de você conhecer coisas que você não teria acesso sem ela, você interagir com pessoas, com pesquisas, com informações, e a escola, eu acredito que a escola é o lugar para a gente botar isso em prática, né? Tanto no sentido de dar essas oportunidades para os estudantes, como formar as pessoas para que elas façam isso quando não estão na escola. Pois é, Lúcia, a gente sabe que a ONU, inclusive, considera acesso à internet já como um direito fundamental, né? Exatamente. Desde 2012, a ONU considera acesso à banda larga, não é só qualquer tipo de internet, como um direito universal e uma infraestrutura básica. Então, hoje eu brinco que a internet, acesso à internet é como luz elétrica 50 anos atrás, né? Todo mundo devia ter e deveria servir para você ampliar as possibilidades de lazer, de acesso a conhecimento que você tem. Agora, a gente não falou aqui de um item que, para mim, é a maior promessa e a maior contribuição que a tecnologia dá para a aprendizagem, que é a questão da personalização da experiência de aprendizagem, né? A tecnologia permite, e hoje a inteligência artificial está sendo utilizada cada vez mais para a educação, para aprender com você a maneira com que você aprende e te oferecer experiências de aprendizagem que sejam mais úteis e mais adequadas para você. Então, isso acho que vai abrir um campo de experiência, a gente vai parar de pensar que todo mundo aprende do mesmo jeito, ao mesmo tempo, né? E também abre um espaço para a gente fazer um programa só sobre esse assunto, a gente vai voltar a trazê-lo aqui no debate. Bom, para você que acompanha sempre a gente, sabe que não importa o assunto sério, triste, mais denso, mais leve, a gente sempre tem espaço para memes, que eu acho que é como a internet aí consegue traduzir os nossos assuntos do dia a dia, então vamos a eles na tela. Tá aí, né, aquele memezinho, calma, professor, já copiou, apagar a lousa, antigamente e agora, né? Todo mundo tira uma fotinho, tá aí, né? Também a tecnologia ajuda nesse sentido. E por aqui ficamos, então, com essa reflexão de usar a tecnologia para o bem. Então, obrigado, Tati. Obrigado, Lúcia. Foi um prazer conversar com vocês. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Já sabe, tem toda semana na TV, no Facebook ou então no Futura Play todos os nossos episódios aqui do nosso debate. Um beijo, um abraço e até a próxima.